Meu amigo vascaíno, excelentes novidades para passar para vocês no tocante à chegada do Grego aqui no Vasco da Gama. Nos bastidores já há um prazo para a conclusão do processo de due diligence. Isso mesmo. A gente vai falar muito aqui sobre essas negociações que, minuto após minuto, avançam. E essa situação lá nos Estados Unidos, que o Genoa conseguiu a permissão da justiça norte-americana, dos credores da 777, para concluir a venda do seu futebol, animou bastante aqui no Brasil. A gente vai falar muito aí sobre essa situação do Grego, tem muita novidade. Vamos falar também aqui sobre retorno de jogadores importantes ao Gigante da Colina. Dois atletas aí que se destacaram vão simplesmente retornar ao Gigante da Colina para brigar por vaga aí de titular no próximo ano. A gente também vai falar aqui sobre a situação envolvendo zagueiro. O Vasco atrás aí de dois zagueiros, diga de passagem aí, dois bons zagueiros aí para reforçar o setor defensivo, entre outros reforços aqui. Meu amigo, olha essa situação do treinador do Vasco da Gama. O Vasco aí encontrou muita resistência política para trazer o Renato Gaúcho, por conta aí da forma como o Renato se expressa aí com a imprensa. O Renato Gaúcho, que gosta ali de ter plenos poderes ali para tocar o futebol. E o seguinte, isso aí desagradou algumas pessoas de dentro do Vasco. O Vasco abriu negociação hoje com um treinador estrangeiro. Então, você que não é inscrito aqui no canal, eu peço para você se inscrever e bora aqui para o vídeo. Pessoal, olha só, não deixe de se inscrever, tá, gente? Ative o sininho aí. Olha só, pessoal, situação aqui de retorno de dois jogadores importantes. Um cria do Vasco está retornando aí, tá? Me refiro ao jogador Barros. Barros está retornando e o Vasco aposta aí no menino. O Barros, que teve uma boa performance jogando a Série B lá pelo Amazonense, certo? E fez falta aqui para o plantel do Vasco da Gama naquela composição. Então, Barros retornando ao Vasco. Outro jogador que chega agora aí no final de dezembro é Manu Capasso. Manu Capasso vai ser reavaliado, volta aqui para o Vasco da Gama, não fica no Olímpia. O Olímpia não teve condições ali de bancar 8 milhões e meio, o dólar está muito alto mesmo. Então, o Olímpia não teve condições de bancar ali 8 milhões e meio de reais, cerca de 1,5 milhão de dólares, né, para poder trazer, ou melhor, para poder comprar o Manu Capasso, tá? Para você, o Barros tem vaga no time do Vasco da Gama para compor elenco, e o Capasso? Capasso foi muito bem lá no Olímpia, um dos destaques aqui na América do Sul, nessa jornada deste ano de 2024. Você acha que o Capasso tem vaga ainda no Vasco? Bom, o seguinte, sobre a situação de reforços, por falar em situação de zagueiro, o Vasco avançou nas tratativas pelo zagueiro Luizão. O Luizão do West Ham, ex-parceiro lá do Felipe Coutinho. O Bravo Luizão
foi oferecido e o nome agradou muito a diretoria do Vasco, jogador ali de 23 anos de idade. O nome foi muito bem avaliado no departamento de futebol do Vasco da Gama e o Vasco tende a contratar aí o Luizão. E o Vasco abriu negociações aí com o Kaique Rocha, perfeito, jogador do Atlético Paranaense. Ah, Laureano, mas pô, o Atlético Paranaense caiu, o Vasco está trazendo o Kaique Rocha, bom jogador, muito bom jogador. A gente não pode se esquecer o que aconteceu com o Curitiba ano passado, que tinha um jogador lá chamado Kusevich, que foi jogar no Fortaleza, arrebentou aí, ficou aí na terceira colocação com Fortaleza aí na competição. Então, assim, ó, Kaique Rocha, próximo aí do Vasco da Gama. Pessoal, a gente faz uma atualização aqui sobre a situação também de Isidro Pita, tá? O Vasco quer contar muito aí com o Isidro Pita, ele tem interesse na transferência aqui para o Rio de Janeiro, certo? O Vasco, eu gostei muito que, independentemente da chegada do Isidro Pita, o Vasco está tratando a renovação de contrato com o Vegete para poder ter os dois aí, perfeito? E o Vasco negocia aí com o Cuiabá paralelamente a isso, o Vasco também negocia aí a chegada, né, do Danilo Barbosa e do Tietchan, uma troca com o Botafogo que está ficando cada dia mais madura. Tá? Então o Vasco está se reforçando até com bons jogadores aí que estão sendo especulados, que o Vasco está fazendo propostas aí formalizadas. Isso é muito importante para a gente ter um elenco mais robusto. Bom, agora a gente fala aqui sobre treinador. E aí vai uma crítica ao Pedrinho. O Pedrinho cedeu às pressões internas, às pressões externas com relação à situação do Renato Gaúcho. Porque o nome do Renato Gaúcho surgiu com muita força no Vasco da Gama, e assim, pelo jeito de ser do Renato, tá? O nome ali encontrou uma certa resistência no departamento de futebol, principalmente por conta do senhor Marcelo Santana. Ele está fazendo um monte de entrevista com um, jogador, com um treinador que não tem a mínima condição de treinar, o Vasco. E hoje ele abriu negociação com o Pesolano. Gente, Pesolano não ganhou nada na carreira dele. Pesolano estava lá no Valladolid, porra, foi campeão de uma Série B aqui no Cruzeiro. Na hora de jogar a Série A, sentiu a pressão. Então, gente, qual o sentido de você abrir negociação com o Pesolano para trazer o Pesolano? Ah, depois vocês não gostam que eu critico o Pedrinho, que cedeu aí as pressões. Um dia a mais que o Pedrinho fica aí no departamento de futebol do Vasco com o Marcelo Santana, é um dia a mais que o Vasco deixe de crescer. Por isso que essa situação do Grego tem que acontecer o mais rápido possível, para que a gente tenha injeção de capital, para a gente ter um time e um treinador de acordo com as tradições do Vasco. E a gente toma conhecimento aí, tá? Conforme eu antecipei aqui para vocês, o Genoa conseguiu se libertar da 777, parte das ações foram vendidas, né? A justiça norte-americana deu ok para a venda lá do Genoa lá, e isso abriu uma jurisprudência, isso foi muito comemorado internamente dentro do Vasco da Gama, aí, porque isso acelera o processo aí de venda, né? Não tem porquê agora, já que o Genoa foi vendido, há um veto por parte ali da Landerhall e também da justiça norte-americana. Vocês sabem que essa situação com o Marinatti já está em fase de due diligence, de troca ali de documentos, né? E que diariamente ali o representante do Marinatti no Brasil, que é o empresário Juliano Bertolucci,
tem conversado com o escritório que trata disso aqui no Brasil, que é a Álvares Marçal, que está lá em Brasília. As conversas aí adiantadas aí, e é uma previsão aí para que essa situação aí dure entre 65 dias a 90 dias, esse processo aí de due diligence, perfeito? Então, lá para meados de fevereiro, a gente já vai ter uma conclusão desse processo aí de due diligence, tá? O Pedrinho pode sim, certo? Dar uma carta de preferência aí para o magnata agrícola, tá? Para que haja um investimento no futebol vascaíno. Está na mão do Pedrinho. Agora, a gente sabe aí que dentro do Vasco tem algumas correntes políticas querendo fazer com que essa negociação babe aí, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado para que essa escolha aí não vire uma escolha política. Laureana, mas você não vai falar sobre chinês? Mentira, caô. Hoje eu perguntei aí dentro do VAR, caô, mentira de jornalista, cavada. E quem coloca isso para frente também é irresponsável, tão quanto. E a situação do russo aí praticamente impossível de acontecer nesse momento. Magnati está muito na frente aí para ter o futebol do Vasco. Perfeito? Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu.